Saudação, gente bonita. Mestre Leide falando, em Goiás, 6h30 da manhã. O dia está muito bonito e prometendo ser quente. Então, mas, gente, o sol já tá... O sol amanheceu antes das 5h30, né? E como vai ser quente, eu só vou na minha mãe, o bando pediu leite ao invés de pão. Que parece que meu irmão ou minha irmã não seja comprou pão. Nós tínhamos esse problema de comunicação. Tem os 3 itens: pão, margarina, leite. E aí uma vez aconteceu dos 3 levar pão. Falei, não, gente, nós vamos ter que resolver melhor isso aqui. Aí nós passamos a nos comunicarmos, né? Nós passamos a nos comunicar melhor. E aí deu certo. Vamos falar sobre outra coisa. Ontem, na live, nós tocamos em 2 assuntos que eu acho muito importantes. Primeiro, é sobre a live especial de Natal. Como assim, live especial de Natal? Normalmente, dia 24 para dia 25, a minha família sempre fazia uma ceia, essas coisas. Eu falei, gente, eu não vou. Esse ano, vocês me desculpam, mas o Natal é a comemoração do aniversário num palestino, né? E ato contíguo houve um infanticídio promovido por um governante judeu. Eu falei, gente, basicamente é o que está acontecendo agora. O infanticídio promovido por um governante judeu. Não tem como você comemorar a chegada do Natal com 5.000 crianças sendo mortas na Palestina. O fato é esse. Não dá, eu não vou comemorar a morte de criança, certo? Os israelenses depois que se acerta com o diabo, isso é outro problema. Mas eu não vou comemorar uma coisa dessa. Evidentemente. Não foi para isso que eu me tornei cristão, né? Não dá. Simples assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou comer pão e beber água. Não vai fazer uma diferença no mundo, mas faz uma diferença na minha consciência. Eu não estou colaborando para isso, eu não estou comemorando isso. Que é básico e a coisa certa a ser feita, né? Segundo ponto que eu gostaria de ressaltar diz respeito exatamente à questão da economia russa. Ontem nós estávamos debatendo a dicotomia aparente entre as propostas de uma pessoa que eu admiro desde sempre e de uma que eu aprendi a admirar. A que eu admiro desde sempre é o Sergei Glaziev, certo? Sergei Glaziev é um economista de responsa. Sergei Glaziev é um economista de responsa. É um economista-chefe da União Eurasiana que é responsável pelas políticas, digamos assim, monetárias de desdolarização, certo? De desdolarização adotadas pela Rússia. E que vão ser a pá de cal no poder econômico dos Estados Unidos. Porque o poder dos Estados Unidos é a capacidade de imprimir dólar e fazer o mundo aceitar esse pedaço de papel como se fosse riqueza. Todo o poder dos Estados Unidos se baseia nessa premissa, certo? Todo ele se baseia nessa premissa. Os Estados Unidos imprimem a moeda e o mundo aceita como se valesse alguma coisa. Por isso a desdolarização é importante para o mundo, que não fica mais refém das chamadas sanções, né, as famosas sanções. Gente, os Estados Unidos é o único país do mundo que tem um departamento de sanções. Olha que loucura, eles usam o dólar como arma, certo? Não só como uma alavancagem artificial da própria economia, mas como arma contra as outras nações. Então, se o dólar é uma arma, como arma ela deve ser tratada. Ela tem que ser destruída. Esse é um ponto, acho que é crucial.
Isso é um ponto crucial. Perfeito? Então, assim, o Glaziev é o grande economista responsável. E os resultados disso são evidentes. Sabe? O renminbi chinês já é a segunda moeda mais utilizada do mundo. Já ultrapassou o euro. O euro e o dólar são parceiros siameses. Perfeito? Então, assim, o processo de desdolarização está avançando enormemente. E, incrivelmente, quando a gente pensa que o Irã não tem escolha, a Rússia não tem escolha, os países foram sancionados, então estão lutando. Agora, se a gente olha outro país que está desdolarizando fortemente e rapidamente a própria economia, a gente vai ver a Índia. Sabe, do outro lado, na Indonésia também, com seus parceiros. O próprio Brasil já anunciou políticas nesse sentido. Então a desdolarização está avançando muito rapidamente pelo mundo. E o Sergei Glaziev é o gênio por trás da iniciativa. Uau! Só que eu sempre me perguntei, cara, Sergei Glaziev é um gênio. É um gênio da raça. Cara, fantástico. Mas por que o Putin mantém a Elvira na presidência do Banco Central? Se, olhando por alto, eles pensam de forma quase diametralmente oposta. A Rússia impingindo uma política ao mundo, mas internamente o Putin coloca no Banco Central uma pessoa que faz aparentemente o contrário. Que é Elvira, né? Uai. Isso não faz sentido. E aí, como muita gente, eu de início achava a Elvira uma cretina, né? Porra, uma quinta coluna, um negócio assim. Falei, mas o Putin não é besta. Ele sabe escolher os aliados. O sucesso da Rússia, o sucesso da grande mãe Rússia, é o sucesso do Vladimir Putin, que sabe escolher muito bem as pessoas para os cargos certos. Acho que essa é a grande virtude do governante. Certo? A grande virtude do governante é falar, porra, aquele cara ali tem talento. Aquele cara ali sabe, eu vou colocar ele no cargo correto. Esse é o segredo de uma boa administração. Capacidade de encontrar o talento e de colocar o talento no lugar certo. Nisso o Putin é extraordinário. Olha os ministros dele. Olha as pessoas. Cara, olha a Zakharova. Parece que ela foi feita para o cargo. Olha o Lavrov. Olha o Patrushev. Olha o Shoigu. O cara sabe, o Dmitry Peskov. O cara sabe escolher. Sabe, ele tem o dedo de ouro. E ele fala, cara, é esse. Eu falei, cara, mas será que o Putin está certo em tudo e num dos cargos mais importantes, que é a presidência do Banco Central, ele está errado? Não faz sentido. Definitivamente não faz. Eu comecei a estudar o pensamento da Elvira. O Banco Central russo, como qualquer banco central, publica a ata depois de tomar decisão. Então é só ler as atas. É só ler as atas. Tá em russo, mas não faz diferença. Só comecei a estudar russo, só estou começando. Mas a inteligência artificial consegue ler. Então beleza. Taca a inteligência artificial, vamos ler as atas da Elvira. Lendo, aí eu entendi o Putin. Eu entendi porque ele é o Putin e eu sou apenas o líder. Cara, que loucura, que insanidade. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Para entender a genialidade da Elvira, a gente precisa compreender um outro tema que vai ser o cerne da nossa live de Natal: o Japão. Quem olha o Japão com olhos de cabeça de planilha, esses economistas, né, que acham que a economia se resume a matemática, que você faz economia com cálculo, né? Fala, cara, o Japão está em recessão há 30 anos. É uma economia decadente, não sei o que, perdeu a participação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Japão está envelhecendo, a população diminuindo,
Tudo errado. Japão é um modelo que deu errado. Mas se você analisa, e é isso que nós vamos discutir na live de Natal. Se você analisa com profundidade, sabe, com profundidade mesmo, sem esse olhar desatento, rápido, oco, que esses economistas cabeça de planilha têm, você percebe uma coisa muito mais profunda acontecendo. Primeiro que o que está acontecendo com o Japão é o que vai acontecer com o mundo. Brasil mesmo. Tá, que esse último censo foi uma, com todo respeito, né? Foi uma... Que o Bozo não fez o censo no ano certo. Foi o censo mais mal feito. Gente, eu sei porque eu sempre fui entrevistado pelo censo. 91, 2000, 2010. E eu lembro das entrevistas. Essa chega um cara lá, sabe ler, escrever, sei, tchau. What? Eu sei que é por amostragem, eu entendo disso. Mas estava muito estranho. E eu conheço pessoas que não foram entrevistadas. Então o censo foi uma merda. Foi muito mal feito. Muito mal feito. Foi proposital. Porque o Bozo queria esconder o estrago que ele fez na sociedade brasileira. Certo? Ele impediu a realização do censo no ano certo, para que o estrago que ele fez no Brasil viesse à tona com as eleições. Mas de toda forma foi um serviço muito porco. Eu respeito muito meus irmãos do BGE, mas o fato é que, aliás, tudo que o Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer encosta, esse é o dedo de merdas, né? Tudo que eles encosta, e não foi diferente com o censo. Não foi diferente com o censo. Mas mesmo considerando isso, a população brasileira só cresceu 0,5% ao ano. Quer dizer, no próximo censo, o de 2030, vai constatar o quê? Crescimento de 0,1%. E o próximo, 2040, vai constatar o início da diminuição da população brasileira. O início. Veja, o Brasil. A Rússia já passa por isso. Na verdade, uma carrada de países já passa por isso. A população está diminuindo. Então, quando você analisa o Japão, você percebe que o que está acontecendo com o Japão vai acontecer com todos os países do mundo. Vai demorar para acontecer com a África. Depois, em segundo lugar, demora para acontecer com os países muçulmanos. Mas todos os países do mundo vão passar por isso. Certo? Todos os países do mundo. Então o Japão não é um fracasso, o Japão é um pioneiro. Porque os economistas japoneses entenderam o óbvio. Eu sempre disse, cara, economia não é ciência. Quando eu falo, ó, não existe Nobel de Economia. É uma malandragem, uma safadeza, criado pelo Banco Central da Suécia para premiar os membros da Sociedade Monte Pelerin, que defendem o liberalismo no mundo. Só isso. Certo? É prêmio em homenagem a Alfred Nobel. Nobel não considerava a economia ciência. E ele não está errado. A economia clássica é ciência. A economia clássica é ciência. A economia neoclássica não é. Ela parte de um pressuposto, e vamos discutir sobre isso, que tem tudo a ver com o nosso tema. Ela parte de um pressuposto absolutamente falso, que é a convicção que a economia vai crescer para sempre. Todo economista formado por essa bobagem, eu tenho mestrado em economia, só vou deixar claro, parte do pressuposto que os recursos são infinitos, eles são escassos, mas infinitos, que é uma bobagem, é um erro. Os recursos não são infinitos. Como assim? Que loucura! E
que é possível crescer para sempre. Gente, não é possível crescer para sempre. Não é assim que as coisas funcionam nesse universo, certo? A única coisa que vai crescer para sempre, até o amargo fim, é a entropia. A entropia, sim, vai crescer para sempre, até o universo acabar. Fora isso, nada cresce para sempre. Nada, nada. Não é assim que a natureza funciona. Menos para os ridículos dos economistas. Então, os economistas são doutrinados, ensinados a acreditar que dá para buscar o crescimento econômico, que o objetivo da economia é buscar o crescimento econômico, sempre. Oh, a economia cresceu tanto, uau, que beleza. Só que isso não é natural. O custo desse crescimento econômico nós estamos vendo. O planeta está vendo, todo mundo está vendo. Mudança climática, desastre ambiental, fim de uma era geológica, certo? Está toda extinção em massa se aproximando. Esse é o custo. Os economistas, os liberais, eles gostam de dizer que não existe almoço grátis. Menos por causa do planeta. Por causa do planeta parece que existe. Pode crescer para sempre. São os cretinos. Não é só uma questão, digamos assim, cognitiva. Não é só uma questão cognitiva. É uma questão moral. Eles são mau caráteres, certo? Falta dimensão moral neles. O Japão entendeu, e no dia da nossa live sobre o Japão vou apresentar nomes. O Japão entendeu que o presente deles era o futuro da humanidade e era necessário preparar a sociedade japonesa para a nova realidade, sem essa de crescimento econômico. Não é sustentável. O envelhecimento, diminuição do número de filhos por mulher, essa é a realidade. É necessário se preparar para isso. Aí o Japão desenvolve robótica, enormemente, né? Automação, e ao mesmo tempo busca eficiência energética, com menos ênfase do que outras nações, mas busca porque entende que se a questão da mão de obra é permanente, o processo de substituição da mão de obra por inteligência artificial, por trabalho automatizado, também vai ser permanente. E aí você tem que pensar nos recursos, certo? Gente, eu só vou comprar o leite e já volto. Popular recurso, minha família quer o recurso leite. E aí eu vou comprar e já tô. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Que o capitalismo é insustentável e que ele vai levar o planeta à destruição e à ruína, está óbvio. É evidente. Evidente, está evidente. O planeta está sendo levado à ruína e à devastação. Olha o clima. É uma consequência. Eu vejo esse cara, tem hora, a minha posição em relação ao PCO é muito ambígua. Tem hora que eu juro, falo, não, dá pra respeitar esses caras, mas o aquecimento global é uma farsa. Porra, aí não dá, cara. O PCO, ele oscila entre mandar bem e falar merda em dimensões cataclísmicas numa velocidade que não consigo tancar, certo? É uma farsa, gente. A pecuária é uma tragédia. O agronegócio é uma dimensão dessa tragédia. Não dá para tancar essas duas coisas. O agronegócio tem que ser destruído. E a pecuária mais do que os outros setores do agronegócio. Não é sustentável. É uma desgraça ambiental, econômica, política. Não rola.
Mas tem um setor pior. As finanças, que tem tudo a ver com o que nós estávamos falando. Por quê? É óbvio que, no fundo, os americanos não são tão burros quanto eles aparentam ser. Eles são burros, mas não tanto. Certo? É evidente, acho que mesmo para eles, que a economia não vai crescer para sempre, não tem como. Mas eles inventaram uma maneira, que é a financiarização. O problema da financiarização... Nossa, vai cachorrada agitada. O problema da financiarização é que ela é um setor parasita da economia. As finanças só crescem às custas dos outros setores. É como se fosse um vampiro. Veja, as pessoas ficam falando, o brasileiro paga muito imposto. Que bobagem, são os países que mais pagam imposto no mundo. Isso é mentira. O problema não é o imposto, é para onde ele vai. Metade de tudo que o Brasil arrecada vai para pagar serviço da dívida. Sabe o que é serviço da dívida? É enfiar o dinheiro no de banqueiro, de especulador, principalmente estrangeiro. Você sabia que é você que sustenta o lucro dos bancos? A farra dos bilionários? Gente igual os que deram calote nas americanas, sabe quem vai ficar com prejuízo? Você! É você que vai pagar, vai ser o dinheiro dos impostos. Vai ser o dinheiro dos impostos que vai pagar os 3 bilionários safados que roubaram 50 bilhões. Deram de desfalque 50 bilhões, cara. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada, porque a justiça está na mão deles. Não vai dar em nada. Eles roubaram 50 bilhões e não vai dar em nada. Não é quebra das americanas, é roubo. Roubo. É assim que eles ganham dinheiro. Os mesmos caras que compraram, né, no apagar das luzes do governo do maldito, do miliciano miserável, a Eletrobras. É assim que eles ganham lucro, parasitando o restante da economia. Os barões ladrões. Certo? Então, os Estados Unidos tiveram uma ideia. Vamos financiarizar a nossa economia. Financiarizou. E por um tempo deu tudo certo, né? Globalização. Globalização obriga todo mundo a usar dólar, cada vez mais dólares. A globalização abre a possibilidade de sanção, porque todo mundo precisa de dólares. E aí as sanções são um instrumento eficiente. Globalização foi uma palhaçada, já falei isso várias vezes. É profundamente antieconômica. Uma burrice. Aumenta o gasto de combustível, aumenta o transporte, o gasto com seguros. Mas é exatamente esse o objetivo. Com financiamento, esse é o objetivo. Subordinar a economia do mundo aos Estados Unidos é o dólar. Para você usar o dólar, você paga uma taxa de senhoriagem. Isso é a financiarização. Esse foi o caminho escolhido para os Estados Unidos, diante do fato que a economia não vai crescer para sempre. Não vai crescer para sempre. O Japão percebeu isso. Só que ao invés de entrar nessa questão da financiarização, eles tiveram ideias melhores. A economia japonesa está se preparando para um mundo que não vai crescer. Pelo contrário, vai diminuir. A realidade do futuro é a diminuição, não o crescimento. E eu falo da economia, da população, do produto, da produção. Tudo isso vai diminuir. Só o Japão está preparado. Mas não é só o Japão. Lembra da Elvira? Ela percebeu o óbvio. A população da Rússia está crescendo muito pouco, tendendo a diminuir. Só que a Rússia é 50 vezes maior que o Japão e só tem 20 milhões de habitantes a mais. Então a situação da Rússia é muito mais grave que a japonesa. Ela entende isso. E o Putin compreende ela. E as tecnologias que a Rússia está usando, fantásticas na guerra, inteligência artificial, nuvem, pele inteligente, todas elas terão aplicação civil. Então, não é apenas o país do mundo preparado para a nova realidade, são dois, porque a Rússia também está. Graças à sagacidade da Elvira e à capacidade do Putin de interpretar e contratar talento. Gente, vocês que têm dinheiro, vou dar uma dica para vocês. Principalmente vocês querem ter mais dinheiro. Quando vocês forem contratar alguém, contrata alguém mais esperto que vocês. Se vocês veem alguém inteligente
Opa, dando bobeira, contrate. Administrar talento é a arte de administrar um país. É isso que está fazendo da Rússia tão grande e é isso que faz do Putin o melhor do mundo. Mais até do que o Xi Jinping. Mas como está muito quente, eu só vou entregar o pão, comer alguma coisa e voltar. Aí eu falo um pouco sobre a questão chinesa. Até mais.